Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com notícias absolutamente impactantes e estarrecedoras. Não se fala de outra coisa nas redes sociais e também nos veículos de comunicação do que a tentativa do coronel Mauro Cid, ajudante de Bolsonaro, de vender um relógio Rolex que foi adquirido, foi embolsado ilicitamente. Se você fica muito indignado quando você sabe como operam as quadrilhas que assaltam pessoas para furtarem, roubarem seus celulares, pois bem, você vai ver o mesmo tipo de comportamento dentre as pessoas que governaram o nosso país. É idêntico, gente. É aquele grupo que faz o assalto, que faz o roubo, que subtrai a mercadoria, o que armazena e o que tenta comercializar. Era exatamente isso que estava sendo feito com almirantes, generais, coronéis e o ex-capitão, né? O inelegível, que tem muitas contas a prestar à sociedade brasileira. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas conexões desses fatos que eu estou apresentando aqui, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, enfim. Aquele protocolo muito importante, né? Mande seu joinha e o seu comentário para cá também, que são muito bem-vindos, tá bom? E temos também o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado, você prestigiar e apoiar aqui os nossos encontros, tá? Lembrando que também temos sempre um bate-papo aqui antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas e 5h30. Bom, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês e mostrei aqui uma fala da deputada Jandira Fegali, e mostrei também que fatos muito parecidos, né, com os comportamentos de quadrilhas eram quase que uma rotina dentro do governo Bolsonaro. Essa gente achava que jamais seria desnudada e responderia criminalmente por aquilo que estavam fazendo. Isso circulava de uma forma tão descarada, que envolvia diplomatas até, né? Nós temos na troca desses e-mails revelados no dia de hoje, a participação de uma mulher do corpo diplomático do nosso país que estava em Nova York e que ficou retransmitindo esse tipo de patifaria, esse trambique de venda no mercado negro, né? No mercado paralelo, de um relógio que foi obtido de uma forma absolutamente ilícita pelo ex-presidente da República, o inelegível. Pois bem, conversei com vocês nisso ontem, quando a deputada Jandira Fegali ela tocou nesse assunto, ainda nós não tínhamos as informações desses fatos de hoje. Ela levantou ontem uma questão envolvendo um grupo de pedras preciosas que foi malocada, né? E não se sabe o destino dela, não se avaliou, não tem registro oficial, enfim, mais um assalto, mais um trambique violento. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre aspectos positivos que estão acontecendo aqui no nosso país, mas a gente vai ter que tocar isso nos próximos encontros, porque teve uma matéria no jornal The Economist que aponta que o Brasil está sendo bem avaliado internacionalmente para investimentos aqui. A matéria diz: investidores estão cada vez mais otimistas com a economia brasileira. O ministro das Finanças eficientes e um cenário internacional favorável estão a ajudar, que é a matéria traduzida. Eu queria falar disso com vocês, né? Mas a gente não pode, gente, é um dever que nós temos aqui de não deixar essa quadrilha que tomou conta do nosso país, que eles escapem ilesos de tudo que fizeram com o nosso país. É necessário que a gente exponha, que a gente desnude cada vez mais essa gente, né? Bom, aqui está a foto, né, do homem carregando a mala, agora a mala sempre suspeita, né, com seu chefe. As matérias de hoje são: Mauro Cid tentou vender Rolex dado a Bolsonaro em viagem oficial, revelam e-mails. Gente, todos os veículos estão cuidando desse assunto. Então hoje à noite a gente deve ter mais repercussões disso aí. CPI analisa e-mails de Mauro Cid negociando venda de Rolex avaliado em 300 mil recebido em viagem oficial. Em troca de mensagens e interlocutora, agora já se sabe que a interlocutora era uma pessoa do corpo diplomático aqui do nosso país, que estava em Nova York. Interlocutora traz detalhes da peça com cravejados de platina e diamante. Defesa de ex-ajudante de ordens diz que não teve acesso às mensagens do militar. Como não tem? Eles têm, assim, todo o corpo do que está sendo discutido ali, mas não tem o que falar, né? É um crime, gente. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. É a quadrilha de celulares, só que estavam operando com assalto ao povo brasileiro. As coisas que chegavam até o patrimônio público da União
mas para a União, e não para benefício desses surrupiadores, desses ladrões com L maiúsculo. É assim que a gente classifica os ladrões de celulares, não é? Então, qual a diferença agora daqueles que operaram dentro da máquina pública? Eles me autorizam a chamá-los de ladrões exatamente por conta desse tipo de revelação que está vindo à tona no dia de hoje. E aí, olha como é que a podridão de farda, infelizmente eu sou obrigado a dizer isso, foi uma tônica, né, que o Bolsonaro conseguiu fazer dentro do governo. Ele conseguiu pegar os piores. Quando a gente pega um almirante como o Bento Albuquerque, que simplesmente se fez desentendido, né, não declarando joias que estavam entrando no território nacional, é prática típica daquelas pessoas que fazem a mesma coisa na subtração de celulares de pessoas incautas no meio da rua. Ex-ministro Bento Albuquerque admite não ter revelado a fiscais da Receita que também transportava joias. Ora, né? Ele foi ouvido pela Polícia Federal no dia 14 e disse que conversou, ainda no aeroporto de Guarulhos, com servidores que apreenderam itens transportados por ele. Gente, não dá como a gente não ficar indignado com esse tipo de situação. E sempre lembrar as pessoas, né, que ficam sempre muito inquietas, né? As pessoas ficam assim, puxa vida, a gente está falando desses caras ainda. Gente, mas olha só, não dá para esquecer. Além desses comportamentos, essa gente matou brasileiros. Essa gente, com o comportamento deles, eles jogaram milhares e milhares de brasileiros nas sepulturas, deixaram muitos filhos órfãos, deixaram muitas mães sem os filhos, as esposas sem os maridos sem as esposas, sem os pais. Enfim, para a gente esquecer isso aí? Não dá, né? Então, no meio desse lodaçal todo, a figura do ex-presidente da República continua a postar nas suas redes sociais vídeos do tipo: hoje estou na churrascaria, hoje eu estou na padaria. Gente, é a coisa de gente perturbada mentalmente, mas é mais do que isso, né? É gente que tem um nível de distorção mental, mas tem uma distorção de caráter, porque são pessoas que se locupletaram, se deram bem com a máquina pública aqui no nosso país. Então ele coloca: Rio de Janeiro, 4 de agosto, obrigado pela consideração. E aí coloca os videozinhos, né? Dentro da padaria, com musiquinha, fundo musical, né? Aí o cara, ele mesmo, né? Deixa eu até baixar o volume disso aqui. As pessoas ficam impressionadas, né? Como se estivessem vendo o macaco Tião, né? Aí coloca um áudio no fundo, pulinhos de alegria, as pessoas... Gente, é um negócio estarrecedor, porque isso também só é possível em função da grande omissão, né, que eu sempre gosto de salientar aqui com vocês, que os grandes veículos de comunicação cometeram em relação à figura do inelegível. Uma pessoa que esteve à frente de um verdadeiro genocídio aqui no nosso país, que matou tanta gente, como é que uma figura dessa não foi exposta assim, com letras garrafais? Como é que o seu comportamento não foi disseminado, o que ele fez contra o povo brasileiro? Como é que isso não foi colocado de uma forma para que as pessoas compreendessem, a ponto de termos aqui uma parcela gigantesca da sociedade brasileira que tenha votado nessa criatura para que ele ficasse mais 4 anos à frente do nosso país? Tudo isso que nós estamos vendo, gente, eu gosto sempre de salientar aqui com vocês. Só estão sendo possíveis essas filas andarem, esses fatos serem encaminhados dessa forma, serem elucidados, porque eles foram derrotados. Quando você se sentir meio desanimado, falar assim, a política é tudo a mesma coisa, as coisas no Brasil estão complicadas, que absurdo. Quando você tiver acometido desse tipo de sentimento, saiba algumas coisas. Primeiro, que você não está sozinho. E, em segundo lugar, é que se não houvesse uma transformação política aqui no nosso país, essa gente, a quadrilha de assalto de celulares, os receptadores, os vendedores de muamba no mercado negro, eles estariam no poder. E aí, gente, o saque ao povo brasileiro, a destruição do nosso futuro, seria infinitamente maior, seria infinitamente incomensurável. Estaríamos diante de mais maus militares dentro do governo, mais autoritarismo, mais roubo, mais trambiques e mais negociatas feitas pelo pessoal que estava na área da economia, comandadas por aquele que agora não quer saber de Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes. Então, gente, nós devemos olhar para esses fatos com dois sentimentos, né? O sentimento de lamento, mas também um sentimento de termos ajudado, né, a dar um basta nisso,
a dar uma segurada nessa quadrilha. E, infelizmente, eu sou obrigado a usar essas expressões. Eu nunca pensei na condição de professor universitário, professor de direito constitucional, direito penal, que eu pudesse estar me reportando às pessoas que conversam sempre comigo aqui através do chat, com esses termos. Eu sempre respeitei muito as instituições, mas o que aconteceu no Brasil foi a destruição, foi a corrupção, foi a corrosão das instituições aqui no nosso país. E nós, brasileiros de verdade, patriotas de verdade, democratas de verdade, pessoas que amam o nosso país, a gente tem o dever de fazer com que essas pessoas sejam responsabilizadas. Daí eu gosto sempre de salientar também, né, a importância de termos um novo Procurador-Geral da República que tenha pulso firme, que tenha essa compreensão que eu compartilho aqui com vocês todos os dias. Bom, comentei com vocês mais cedo que essa gente gosta muito de dinheiro, as estratégias do casal Bolsonaro para fazer da política um bom negócio, e vão para cima e para baixo, né? Dentre os militares aí, que o Mauro Cid representa, né, os maus militares, é bom lembrar que ele sempre se reportava nos seus atos ao general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Então vocês estão vendo, nós tivemos o Pazuello, aquela figura dantesca, né, à frente do Ministério da Saúde, essas pessoas que já estão presas ali, os braços e pernas de Bolsonaro, que estavam ali conspirando com documentos falsos, né, com documentos de vacinas falsos, e outros tantos que estão conectados. Esse almirante, uma mula que se comportou como muambeiro, isso tudo vai se conectando, mostrando o que nós tivemos aqui no nosso país. Então, meu amigo, minha amiga, olha, fique muito feliz, respire fundo, porque você ajudou a dar uma emparedada nessa gente. Coincidentemente, esse trambique que o Mauro Cid estava querendo fazer, essa venda do relógio, coincidiu com esse período que ele movimentou mais de 3.700.000 reais nas suas contas, ato completamente incompatível, ou atos incompatíveis com aquilo que ele recebia. Alguém que recebia 26 mil reais, mas se ele andou vendendo Rolex, andou vendendo um monte de coisa por aí, e explica, né? É só a CPMI mesmo para colocar mais luzes sobre isso. Então, o momento agora é outro. A fila para essa gente continua a andar e nós vamos continuar cada vez mais a distribuir as senhas, né? E acompanhar essas filas caminharem. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Me desculpem aqui a ênfase, mas como é que a gente trata ladrões, né? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.